Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Durante a 19ª sessão extraordinária, que aconteceu na quarta, houve debate sobre uma das propostas enviadas pela Prefeitura. Era a criação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Para o vereador Guti, do PSB, o órgão pode trazer mais gastos ao Executivo. Nós estamos vivenciando momentos críticos financeiros aqui no nosso município. E agora não é hora de se criar mais uma coordenadoria com status de secretaria. São mais recursos desperdiçados. Não temos condição alguma de aparelhar ainda mais esse município. Não podemos aparelhar, não podemos criar mais coordenadoria. Primeiro que não tem nenhum impacto, não foi enviado qual é o impacto que isso aqui trará no orçamento. E não podemos criar mais cargos, mais coordenadoria. Isso é imoral e não é razoável no momento atual que estamos vivendo na nossa cidade. Nós temos que começar a falar em cortes e não em ampliar cargos em comissão, não ampliar a estrutura pública municipal. O líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, defendeu a coordenadoria. Nós vamos facilitar a questão de licitações nessa cidade. Ou nós esquecemos, e aí é uma pena que o vereador Paulo Sérgio não está podendo falar, mas nós estamos torcendo para o senhor voltar a falar, logo, logo. Ou não é sabido desta casa que o departamento de licitações ficou um tempo na Secretaria de Administração, depois o pessoal da saúde ficou bravo, aí foi para o jurídico, criando a coordenadoria, nós vamos dar autonomia. A questão de licitação, que é muito séria, não vai ficar atrelado a um departamento, a um subsecretário, ao secretário. Então é justo que nós deliberemos e as comissões vão ver se vai criar cargos ou não, porque não vai. E o líder da oposição, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, também defendeu a criação da coordenadoria e disse que já passou da hora de implantar o órgão. Eu vou pedir licença à minha bancada do PSDB. Conversei com o vereador Romildo Santos, vou conversar com o vereador Gilvan. O vereador Guti, que é um vereador independente, também defendeu o contrário, eu vou votar favorável. Antes tarde do que nunca. Esse projeto tem uma coordenadoria das licitações, que já acontece nas grandes cidades, inclusive algumas cidades administradas pelo PSDB, tá? É necessário para a transparência. É muito mais fácil para nós exercermos a fiscalização, você tendo um local, uma coordenadoria das licitações. Então eu peço licença à minha bancada, votarei favoravelmente, tá? O governo já deveria ter mandado esse projeto há 10 anos atrás, desde o primeiro mandato do PT, porque o PT sempre, quando era oposição, falava em transparência e no apagar das luzes estão mandando um projeto, tentando salvar aí o seu governo no último ano de governo. Os vereadores também pediram cautela ao deliberar o projeto que dispõe sobre o Fundo Especial. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, propôs a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. Esse projeto dispõe sobre um fundo dos fundos. Pretende o governo propor a criação do fundo para financiar a folha de pagamento, funcionalismo, enfim. Projeto que é muito preocupante, porque a destinação desses fundos já tem finalidade própria. Fundo do trânsito tem que ser usado lá no trânsito, fundo do meio ambiente, ser usado nas questões ambientais. Então é um projeto que requer muito cuidado da nossa parte. Nós temos que também não aceitar a votação desse projeto no regime de urgência. Esse projeto merece um estudo, merece uma análise aprofundada das comissões próprias onde ele passará, e não nós votarmos na calada do Natal. Então esse projeto, sou a favor da deliberação, mas da mesma forma que os demais, nós não podemos votar sem um estudo minucioso e aprofundado do mesmo. Até ouso, às vezes, dizer
que talvez comportaria uma comissão diferenciada para analisar esse projeto e não somente as comissões permanentes, senhor presidente. O líder do governo destacou que a proposta merecia um amplo debate antes da votação. Concordo plenamente com o doutor Laércio. Acho que essa é uma posição sábia. Nós deliberamos e aí, quizá até tirarmos aqui uma comissão especial para analisar. É um projeto sério, que na minha concepção, inclusive, dá segurança para o trabalhador, para os servidores. Nós vivemos tempos de crises, os fundos têm a destinação correta e já específica, mas nada mais sagrado do que o salário do trabalhador. Então, eu acho que dá um amplo debate, não tem regime de urgência, acho que temos que deliberar e nos debruçarmos sobre o projeto para tirar o que for melhor, não apenas para os trabalhadores, mas para toda a cidade. Geraldo Celestino, do PSDB, também defendeu a ideia, mas disse que deverá haver controle da Câmara. Nós conversamos com alguns vereadores aqui nos bastidores da Câmara, que faz parte do processo legislativo, discussão entre os vereadores. O projeto do fundo vai ser deliberado e criará uma comissão especial para dar o parecer. Então nós vamos deixar clara a posição de nós da oposição, a parte do vereador Geraldo Celestino. Vou votar favoravelmente a deliberação e que a comissão aprove um substitutivo ou uma emenda quando houver a necessidade da autorização do dinheiro do fundo, que o prefeito peça autorização ao Legislativo. Para o vereador Guti, o projeto nem deveria ser deliberado. O que é temerário, obviamente é uma lei muito curta, né? Tem 3 artigos, e no primeiro ficam os fundos especiais criados por lei autorizados a processar despesas de recursos humanos. A natureza, o escopo ao qual é criado cada fundo é justamente para ser investido na área pertinente a ele, para se investir em projetos, para se investir em algo estratégico, a longo prazo, e não para recursos humanos, porque senão teremos o mesmo problema de inchaço da máquina. Recursos humanos é para quê? Para pagar funcionalismo. Então, se a gente pode utilizar os fundos para pagar recursos humanos, torna-se uma coisa muito temerária, senhor presidente. Então, na verdade, na minha opinião, esse projeto é natimorto. Já teria que ser deliberado contrariamente aqui. Os parlamentares formaram a comissão de estudos para analisar a proposta com a presidência de Dr. Laércio Sandes, do PMN. 7 projetos foram aprovados durante a 19ª sessão extraordinária, todos enviados pela Prefeitura, e 9 foram enviados para análise das comissões. Já na 20ª, foram aprovados 4 projetos para a sanção do prefeito. E no próximo bloco, veja como foi a reunião da Comissão Especial de Inquérito do Aterro Klabin, em instantes. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Comissão Especial de Inquérito que investiga o aterro Klabin se reuniu na última quarta-feira. Estiveram presentes representantes das Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos. O presidente da SEI, Heleno Metalúrgico, do PDT, fala sobre o assunto.
Em primeiro lugar, nossa comissão está indignada com a não presença do Departamento Jurídico do Governo, com a não presença da CETESB e hoje com a presença do secretário de Meio Ambiente e a presença de um diretor de serviços públicos. Ficou no nosso entendimento, no meu entendimento, que tudo que foi comentado pelo secretário de Meio Ambiente não foi de grande valia, não satisfez os anseios da nossa comissão. Porque se você tem uma secretaria do meio ambiente no município que tem o poder de intervir no caso desse do enterro da Klabin, passaram para nós que está de mãos atadas, não pode fazer nada. Ou seja, jogaram toda a responsabilidade na CETESB, com a liminar que tem para estar fazendo esse grande aterro da nossa cidade. Eu finalizei a reunião dizendo que a nossa comissão não está em recesso, posso convocar a qualquer momento os vereadores dessa comissão. Vamos ter uma moção, faremos uma moção de repúdio para a CETESB e para o Departamento Jurídico. Ou seja, foi uma apresentação pelo Departamento Jurídico, não, pela Secretaria de Meio Ambiente, que nós precisávamos de um grande anseio do que ela poderia colaborar, e nós vimos depoimento agora do diretor dos serviços públicos, e eles conseguiram fazer a apreensão. Ou seja, o que essa comissão quer é um conjunto no todo com o governo para que nós possamos, de fato e de direito, interromper esse grande aterro aqui na nossa cidade. Agora nós vamos dar continuidade, recebemos o processo jurídico, onde o corpo técnico estará analisando e nós vamos não marcamos também uma reunião porque os vereadores estarão em recesso, mas a qualquer momento pode acontecer uma reunião. O secretário de Meio Ambiente, Luiz Henrique Zanetta, fala sobre a ação que a Secretaria irá tomar em relação ao aterro Klabin. As ações que a Secretaria já tomou foram explanadas aqui hoje, exaustivamente, detalhadamente. As ações agora estão na alçada da CETESB, o órgão licenciador, fiscalizador deste empreendimento. Não há dúvida em relação a isso, baseado na Lei Complementar 140, artigo 13º. Tá certo? Não há atuação de dois órgãos no mesmo caso. A CETESB recebeu da Secretaria de Meio Ambiente todas as informações essenciais para estudar, deferir e indeferir o licenciamento da operação. E vem fazendo isso desde 2006. Nesse momento, essa comoção toda, que também nos incomoda, ela está transcorrendo por força de decisão judicial e contra a CETESB. Então, nós estamos numa expectativa de que a CETESB consiga derrubar essa liminar e não só, né, apurar a responsabilidade, porque o fato consumado é que o aterro, o empreendimento avançou na fase 2 do empreendimento sem licença, inclusive sem autorização para suprimir o maciço florestal que havia na área. Então, a CETESB já tem autuação, ali vai ter que ser feito o cálculo do dano ambiental, a exigência de reparação dos danos provocados. Então, isso a Secretaria vai continuar na expectativa de que a CETESB faça e também cobrando da CETESB, participando disso. Caso a CETESB não venha agir, mas aí por decisão de governo, a Secretaria e com autorização da Justiça, porque veja, se a instância municipal derrubou um procedimento administrativo da CETESB, como é que o município vai entrar no assunto? Então, não pode haver essa sobreposição de poderes nesse caso. A lei federal deixa isso muito claro. Em reunião extraordinária na última quinta-feira, a Comissão de Saúde decidiu a favor de 3 projetos. Um deles foi apresentado pelo vereador Guti, do PSB, e determina a publicação de estatísticas hospitalares como a média de permanência e taxa de mortalidade hospitalar. Tudo que vem beneficiar, que você está dando os índices de permanência, o índice das pessoas que passam, para ter um controle, eu acho que isso é importante. E principalmente isso não gera custo nenhum, você entendeu? É muito simples cumprimento dessa lei. Também do vereador Guti, o projeto que determina a permanência de ambulâncias em locais de prova de vestibular teve análise favorável.
em locais de grandes concentrações, dependendo do evento, já existe uma determinação que precisa. Agora, no caso do vestibular, o que acontece? Você sabe que é um corre-corre, que é uma correria, é um dia tenso para os alunos, naquele dia importante para eles. De repente, uma pessoa passa mal. Tá? Então, por isso que eu acho que é importante a presença de uma ambulância, porque é um dia muito tenso. A pessoa tem aí, sofre algum acidente numa correria, a pessoa tem aí um problema cardíaco numa tensão, de repente ali a ambulância vai ajudá-lo aí nesse dia importante para ele. Na última quinta-feira, dia 17, a Câmara Municipal realizou 4 sessões extraordinárias. Ao todo, foram aprovados 12 projetos de lei, 11 deles de autoria do Executivo. Entre os projetos estavam diversas desafetações e permutas de áreas públicas. O vereador Guti, do PSB, cobrou a mesa diretora para que fizesse a leitura de todas as áreas, mas teve o pedido negado. Senhor presidente, se o senhor conseguir, então, nos explicar para poupar a leitura de 215 páginas, quais são as áreas permutadas, os valores, seria de grande valia. Está disponível na rede, vereador. Não, só para tornar mais público, a TV Câmara está filmando. Vereador, indeferido. Indeferido. Está disponível. O senhor vai indeferir mais uma vez o pedido desse vereador? Okay. Perfeito, presidente. Foi suspensa diversas vezes a sessão para se falar sobre isso. De última hora chegou uma emenda da prefeitura tentando anexar mais uma área, porque se trata de permuta de áreas da prefeitura com o privado. E tentaram de última hora colocar mais uma área. E eu queria que se tornasse público e tinha que ser um processo, um procedimento extremamente transparente para mostrar para o telespectador que não havia nada de errado ali. Então, mostrar quais eram as áreas, os valores das áreas e o motivo pela qual se estava trocando aquelas áreas, para se tornar bastante transparente. Mas, infelizmente, o presidente indeferiu, na minha maneira de pensar, erroneamente, porque ele já deferiu várias vezes leitura de projetos semelhantes ou diferentes, mas deferiu no mesmo momento de sessão e na ocasião não deferiu, né, alegando que tinha mais de 200 páginas, enfim, muitos quadros. E aí eu não sei se qual é o motivo de verdade. Pode ser algum motivo escuso? Não sei. Pode ser preguiça? Não sei também. Mas infelizmente não tornou transparente o processo. E foi por isso que eu me abstive da votação, porque eu não sabia exatamente se tinha algo novo no projeto. Também durante a sessão extraordinária, foi aprovado um projeto da professora Marisa de Sá, do PT. É a proibição de que os postos de gasolina continuem abastecendo os veículos depois que a trava de segurança é acionada. Existem estudos que mostram que causa prejuízos à saúde dos frentistas. E esse foi um pedido da categoria a esta vereadora e, em especial, às frentistas mulheres, porque tem prejuízos no que diz respeito à fertilidade feminina e também prejuízo aos fetos, né, a inalação do combustível. Então, eu agradeço o voto dos vereadores. Eu tentei justificar na sessão anterior, mas como foi rápido, acabei não conseguindo. E deixo registrado nessa casa a importância desse projeto para a saúde dos frentistas da cidade. Então, eu acredito que esse é um projeto que precisa ser fiscalizado pela prefeitura e que ele vem contribuir tanto com os homens quanto com as mulheres que trabalham nos postos de gasolina da nossa cidade. Diversas vezes, vereadora, eu tive essas reclamações nos postos de gasolina. E por diversas vezes eu fui cumprimentado por frentistas não aceitando quando eles pedem que é um pouco a mais, que é um gatilho a mais. Eu disse, esse gatilho a mais é um gatilho para a sua morte. Quantas vezes eu disse a ele, esse gatilho a mais é o gatilho para a sua morte. Cumprimento essa vereadora e gostaria que essa lei fosse fiscalizada com muito rigor, porque nós temos muitos frentistas que não chegam a gozar a sua saúde plena na sua aposentadoria. Cumprimento pela iniciativa. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. E a seguir, veja a discussão sobre a Lei Orçamentária Anual, popular LOA. Voltamos já. De todo
todo ano, a Câmara realiza diversas audiências públicas, com a presença de vereadores, representantes do poder público e da sociedade civil. A prestação de contas da Prefeitura, a previsão orçamentária anual, o plano diretor e projetos de grande impacto são apresentados à população por meio das audiências públicas. Participando das audiências, você fica a par do que acontece no Executivo e no Legislativo Municipal. E ainda pode esclarecer dúvidas, participar dos debates e influenciar nas decisões. Para aqueles que não podem acompanhar as discussões pessoalmente, a TV Câmara transmite ao vivo e na íntegra todas as audiências públicas realizadas na sede do Legislativo Municipal. Por isso, fique ligado na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A comissão especial que analisa a Lei Orçamentária Anual para 2016 aprovou 4 emendas propostas. 2 emendas aditivas de iniciativa do vereador Romildo Santos, do PSDB, com assinatura de vários vereadores, tratam de remanejamento de recursos. Uma delas direciona 15 milhões de reais para a ProGuaru. O sentimento que todos os vereadores tiveram é que a ProGuaru ela passa por muita dificuldade financeira, mas a ProGuaru é uma empresa mista, né? Então, na realidade, o que pode ser feito de investimento na ProGuaru? É investimento, exatamente isso, né? E o que acontece? Hoje a ProGuaru ela não tem máquinas para poder fazer o trabalho em diversas regiões de Guarulhos. Estamos fazendo uma emenda, tirando 7 milhões e meio do trânsito, que o trânsito, além de já estar com 280 milhões, se não me falha a memória, recebe dinheiro do governo federal, recebeu recentemente 57 milhões do RDC, do PAC, mais 63 milhões do RDC, do PAC, Equipave e Firpave, Empave e Firpave, Equipave e Paupedra. São 120 milhões. E ele não conseguiu fazer nada na Secretaria de Transportes. Fora isso, o orçamento veio com mais 35 milhões para o trânsito. Então, qual a ideia? Tirar 7 milhões e meio da STT, Secretaria de Transportes, que tem uma gordura de 35 milhões, passar para a ProGuaru, né, investimentos. E tirar 7 milhões e meio da Secretaria de Serviços Públicos, né, que no caso seria a dotação da Quitaúna. Por que da Quitaúna? Porque tem um valor aí, uma previsão de mais dinheiro no ano de 2016 para toda a Prefeitura, que o prefeito pode remanejar depois e garantir na própria Secretaria de Serviços Públicos a Quitaúna até lá. E a gente precisa também saber a medição, como que vai ser do lixo, então a gente tem certeza que até junho, julho do ano que vem já se estabeleceu todos esses valores do serviço público e vai favorecer a ProGuaru em equipamentos e ela vai utilizar em manutenção o dinheiro que ela tem para o resto da cidade, que é limpeza de pontos de ônibus, tapa-buracos e outros serviços mais, né? A outra emenda destina 1 milhão de reais à Defesa Civil. Os recursos partirão de dotações da Secretaria de Transportes e Trânsito. Não é justo, pelo orçamento que veio em 2013, 14 e 15, eles estão reduzindo em 300 mil reais a verba da Defesa Civil. A Defesa Civil é vida, né? É socorro, é calamidade pública, né? Inclusive, contratos emergenciais têm que ser feitos em calamidade pública. Só que, na realidade, todos os vereadores ficaram sensibilizados e fizeram essa emenda de 1 milhão para poder ajudar aí a dar mais condições de trabalho para a Defesa Civil, que já não tem condição nenhuma hoje na cidade e trabalha sempre naquelas linhas mais distantes e mais encostas da cidade, né, e perto de Rio. Os parlamentares também deram parecer favorável ao anexo com as emendas dos vereadores que foram garantidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Essa Câmara trabalhou na LDO, desenvolveu as dúvidas que tinha e fez uma mudança, colocando lá 1% do orçamento, chamado orçamento impositivo. O prefeito não concordou com essa mudança, rejeitou essa proposta de mudança. No entanto, a Câmara, como a lei permite, apreciou essa mudança e derrubou a mudança a negativa do prefeito. O Judiciário manteve o nosso posicionamento, então está valendo esse 1% do orçamento impositivo. O que quer dizer o orçamento impositivo? Cabe aos vereadores, dentro da proposta orçamentária que cabe ao prefeito encaminhar até 30 de setembro, incluir esse 1% do orçamento geral do município e dizer se vai melhorar um posto de saúde aqui, outro acolá, se vai construir uma praça, se vai desenvolver uma outra facilidade no dia a dia da população. Então, os vereadores, diante dessa mudança, formularam as propostas de necessidade para a cidade. Todos os 34 vereadores apresentaram as suas respectivas emendas, respeitando 1% do orçamento global, que isso corresponde a em torno de 33 milhões, a soma de todos os vereadores. Essas emendas foram acolhidas na nossa reunião aqui e agora cabe a votação e espero que corra tudo bem e o executivo, na pessoa do prefeito e os demais secretários, realmente cumpra executando o orçamento como aqui vai ser definido. O presidente da comissão quer tornar o orçamento impositivo parte da lei orgânica do município em 2016. Esse ano, o projeto que propunha a mudança foi rejeitado em plenário, pois não recebeu os 23 votos necessários para aprovação. Foram 22 votos favoráveis e 1 contrário. A mudança da lei orgânica cabe aos vereadores apresentarem proposta, no mínimo 11 assinaturas, ou o chefe do executivo. No ano que vem, no mês de fevereiro, vou colher a assinatura de alguns outros vereadores e pretendo apresentar na primeira sessão esse projeto e trabalhar para que até o mês de março esse projeto venha a ser votado e a lei orgânica efetivamente venha a ser alterada. Aí quando o governo encaminhar a LDO para essa casa, a LDO do orçamento de 2017, que já será para o próximo prefeito, ele já venha contemplando essa questão do orçamento impositivo, sem que nós tenhamos que alterar a LDO. Então já vai estar na lei orgânica e, estando na lei orgânica, ninguém cabe discutir e sim cumprir. Os parlamentares também foram favoráveis à emenda modificativa, que reduz a abertura de créditos suplementares de até 12% para até 6% do total da despesa. Depois do parecer e das emendas na comissão, a lei orçamentária anual foi aprovada nas sessões extraordinárias que aconteceram na sexta. O orçamento previsto para 2016 é de 4 bilhões e 333 milhões de reais. Na sessão, também foram aprovados outros 3 projetos de lei. E quem vai contar os detalhes do que aconteceu é a repórter Eliane Anjos. Olá, Eliane, como foi a sessão? Olá, Leandro. A votação dos projetos da 25ª sessão extraordinária desse ano começou 1h55 após a abertura. Isso porque o presidente da casa, o professor Jesus do PDT, suspendeu a sessão por 10 vezes. Esse foi um período de muito diálogo e articulação entre os vereadores. E dos 14 projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia, 9 foram prejudicados por falta de parecer. E tem também o primeiro item, que justamente trata da autorização para instituir o Fundate, que é o Fundo Especial de Créditos da Dívida Ativa. Esse projeto ele foi derrubado ainda na fase de comissões, então ele nem foi destacado aí para as votações. Agora, nas sessões de número 25 e 26, nessas sessões extraordinárias, houve aprovação de 4 projetos. Um deles é o que trata da desafetação de áreas públicas no Parque Continental Gleba 2 para regularização fundiária de assentamento irregular, referente ali à Vila Operária 4 e 5. Os vereadores também votaram favoravelmente a revisão do Plano Plurianual 2014-2017, com base, é claro, no ano de 2016. E eles também votaram favoravelmente a alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2016. A Lei Orçamentária Anual para 2016 foi aprovada, mas recebeu 4 votos contrários. E quem justificou esse posicionamento foi o líder da oposição, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB. Ele se posicionou
contrariamente ao rito de votação da lei orçamentária. Para ele, as emendas devem ser votadas antes da lei, que é diferente do que aconteceu na sessão, porque eles votaram primeiro a lei orçamentária e depois as emendas. E foi justamente onde o debate se centralizou. Os vereadores discutiram bastante sobre a questão aí das emendas. 2 emendas aditivas foram aprovadas. E uma dessas emendas, ela trata do anexo das emendas parlamentares relativas ao orçamento impositivo. Os vereadores também aprovaram por 24 votos a favor e 8 contra a destinação de 15 milhões do orçamento para a Proguaru. Esse dinheiro seria retirado, então, da Secretaria de Trânsito e Transporte e da Secretaria de Serviços Públicos. Os vereadores da base, eles reclamaram porque eles disseram que votaram sim, mas, na verdade, quiseram mudar o voto. E eles tinham a intenção de votar contrariamente, mas que não deu tempo. E o líder do governo na casa, o professor Samuel Vasconcelos, do PT, diz que vai pedir ao prefeito que vete essa emenda que destina aí os 15 milhões para a Proguaru. Houve 2 emendas que foram rejeitadas. Uma dessas emendas destinava 1 milhão para a Defesa Civil. E a outra emenda que foi rejeitada é uma emenda modificativa que reduzia de 12% para 6% a abertura de crédito suplementar. É uma forma que a Prefeitura tem de fazer o remanejamento de recursos entre os órgãos do governo municipal. Então, foi rejeitada também essa emenda. Esses foram os resultados das 2 últimas sessões extraordinárias deste ano. Leandro. Obrigado pelas informações, Eliane. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Na próxima quarta, a Câmara Municipal entra em recesso. Nós nos vemos, então, apenas no ano que vem. E nos despedimos desejando, claro, boas festas, um ótimo Natal, um ótimo ano novo para você. Obrigado e até a próxima.